Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 357. Uma boa mulher Alucard. 1. Victor olhou para Aruna. Vendo a expressão da mulher, o coração de Victor começou a bater mais rápido. Ela tinha uma expressão bastante assustadora, mas ele não sentiu medo, mas algo mais. Não brinque. Esta não é a sua luta. Eu sei, por causa disso, eu não matei as cobras voadoras, eu apenas as enviei, voando. Verdade? Sim, eu não me envolvo em brigas de outras pessoas. Ele falou em um tom convincente. Mas é claro que ninguém acreditou nele, apenas 2 pessoas. Aruna e Upis. Então está bom. Aruna se virou para Genji. Está tudo bem mesmo? Aruna então passou a ignorar Victor. Ela olhou ao redor, e vendo o estado de seu exército, seus olhos se estreitaram um pouco, e ela decidiu acabar com isso o mais rápido possível. Kuroka, está na hora. Ela deu um passo para trás e recuou para seu exército. Nha, eu estava esperando por isso Nha. Kuroka chutou um yokai como um delinquente, e disse com um grande sorriso, levante-se e prepare-se, as coisas vão ficar sérias Nha. Sim. O yokai rapidamente se levantou. Todo mundo, para trás. Entendendo o que ia acontecer, todos rapidamente começaram a recuar. O que está acontecendo? Jin perguntou a seu pai, Genji. Eu não sei, mas seja o que for, não podemos deixar isso acontecer. Respondeu Genji. Jin assentiu e começou a ordenar que o yokai atacasse. Linha de defesa, prepare-se Nha. Kuroka gritou. Victor olhou para Kuroka que estava dando ordens a seus subordinados. Nha isso, Nha aquilo, Nha em todos os lugares. Como as pessoas podem se concentrar com ela falando tão fofo? O campo de batalha mudou. O que está acontecendo? Jeanne tentou analisá-lo, mas não conseguiu encontrar nenhuma razão coerente para Aruna recuar agora. Não é como se ela estivesse machucada. Você sabe de alguma coisa? Ana perguntou aos 2 Oni. É difícil dizer. As artes que usamos são bastante versáteis. Ela poderia ter preparado qualquer coisa com seu yoki. Yoki? Victor perguntou curioso. Ele ouviu isso do yokai que ele torturou, mas nenhum deles deu uma resposta satisfatória. Eles apenas olharam para Victor confusos, e responderam. Yoki é yoki. Ele não podia sentir esse yoki, mas ele sabia que a mulher estava empunhando algo porque ele podia ver uma espécie de energia negra circulando ao redor dela. Yoki é uma energia negativa que nós, yokai, usamos. É parte da natureza e sempre existiu, e nós, yokai, podemos usá-la naturalmente. Shutendoji respondeu. É algo como chakra e coisas da ficção? Bom, a essência é a mesma, mas é um pouco diferente, afinal, usamos energia negativa, e chakra é uma energia mais neutra. Entendo. Victor pensou em algumas coisas, e pelo que ele aprendeu, os yokai eram essencialmente seres baseados em Lin. Eles eram seres muito semelhantes aos vampiros a esse respeito. Se os yokai eram seres baseados em Yin, os Omi-mages eram baseados em Yang. Eles eram o oposto de yokai, mas desde o massacre que Skatashi causou, os Omi-mages foram reduzidos a uma única mulher. Mizuki. No passado, Victor tentou aprender a magia Onmyo, mas ele simplesmente não conseguia entender do que essa energia Mizuki estava falando. Ele também não conseguia reagir a essa energia. Por isso, ele apenas a treinou Kenjutsu com Mizuki, afinal, ela era uma mestra do Odashi. Uma arma muito parecida com a espada larga que Victor usou. Espere. Victor apenas percebeu algo. Esta energia pode ser aprendida por vampiros. Shuten ficou em silêncio. Sim, você pode. Os nobres vampiros do Japão podem usar essa energia. Quem atendeu foi Ibaraki. O que? Ibaraki olhou para Victor, e quando viu o grande sorriso no rosto de Victor, percebeu a merda que tinha acabado de fazer. Ele conhecia muito bem aquele sorriso, era o sorriso de quem achou um brinquedo muito interessante. Bem, foda-se. Ele fez um sinal de oração, hippie vampiros, japoneses, foi um prazer conhecê-los. Idiota. É por isso que eu digo para você ficar de boca fechada. Shuten atingiu Ibaraki na cabeça. Nós vamos, Kaguya. E sim, Kaguya se assustou com o grito repentino de Victor em sua cabeça. Não mate os nobres vampiros. Traga-os todos para mim, você ouviu? Eu quero todos esses filhos da puta vivos. Sim, mestre. Bom, estou esperando suas boas notícias,
Victor mal conseguia conter sua empolgação ao descobrir que iria aprender algo novo. Ele parecia um jogador que estava empolgado com o lançamento de um jogo que lhe acompanhava desde o início. Isso é semelhante ao que você usa, Ana? Victor perguntou sem se virar. Os demônios usam um tipo de magia demoníaca. Usamos a energia negativa que é produzida no inferno. Em termos de energia, nossa energia negativa é mais pura e mais maligna. Em outras palavras, somos superiores. Mas porque essa energia é tão forte, nossa versatilidade é baixa. E é aí que os Sokai brilham. Quem falou dessa vez foi Baraki. Nós podemos usar Yoki para muitos propósitos, e com o passar do tempo, Yoki especiais começaram a aparecer, e os donos dessa Yoki formaram clãs. Esta mulher é um bom exemplo. Ibaraki parou de falar e olhou para Genji. Esse homem é ainda mais especial. Isso eu posso ver. Victor riu enquanto acariciava a cabeça de Opis que olhava para Aruna com um olhar penetrante. Vampiros podem usar energia demoníaca? Ele perguntou com indiferença, como se não estivesse realmente curioso. Eu não sei, eu nunca ouvi falar de um vampiro usando essa energia. Afinal, é uma energia muito maligna. Quando você usa essa energia, você sente uma dor no corpo. Os olhos de Jeanne tremeram levemente quando ela ouviu a pergunta de Victor. Ela sabia onde ele estava levando essa conversa. HMM? Não, de jeito nenhum. Então, não temos um exemplo de um vampiro usando energia demoníaca bem diante de nossos olhos? Ele sorriu gentilmente para Ana. Ana ficou sem palavras com o que ouviu de Victor. Ela estava prestes a protestar contra o que Victor disse, mas ficou em silêncio quando realmente pensou sobre isso. Tecnicamente falando, ela era uma vampira agora, mas ela poderia usar seu antigo poder facilmente. Claro, não estava no nível que ela costumava usar quando era um demônio completo, mas ela ainda podia usá-lo. Isso é verdade. Eu irei para o inferno no futuro. Victor decidiu imediatamente. Ele mal conseguia conter sua empolgação em aprender coisas novas. Se eu aprender essas duas energias, talvez eu não tenha que esperar tanto para meu gargalo de energia aumentar. Victor sentiu-se bastante eufórico. Jeanne ficou em silêncio. Você é a primeira pessoa que eu vejo que realmente quer ir para o inferno. Ele está bem da cabeça? Nero perguntou a Jeanne. Quem sabe? Respondeu Joana. Apenas dizendo, você não pode ir para o inferno do jeito que está. Disse Ana. Agora que ela falou sobre isso, Victor se lembrou de sua conversa com Adonis, e de repente sua expressão escureceu. Porra! Foda-se o idiota que fez essa regra estúpida. Victor estava sem saber amaldiçoando o próprio Deus que fez este sistema. Droga, eu vou me contentar com os vampiros japoneses então. Por enquanto. Victor saiu de seus pensamentos ao sentir uma mudança no ar, e olhou para Aruna que havia começado a fazer algo. As caudas de Aruna começaram a tremular ao vento, um poder sombrio começou a cobrir suas caudas. E como se fossem fios negros, esse poder começou a se espalhar para todos os subordinados de Aruna. Os subordinados feridos começaram a se curar, e os subordinados que estavam entre a vida e a morte foram completamente curados. Aruna saltou em direção à lua e, enquanto estava no céu, começou a cantar em uma voz suave em japonês antigo: o luar deixará meus inimigos de joelhos. Os olhos de Aruna brilhavam com um tom branco azulado, era como se a própria lua estivesse em seus olhos. E no segundo seguinte, Boom! O poder das trevas explodiu de seu corpo e subiu aos céus. Ugh, que quantidade enorme de Yuki! Ibaraki reclamou levemente. Ele podia sentir a sensação de pequenas agulhas atravessando seu corpo apenas estando na presença dessa Yuki. Alguns segundos depois, o Yuki de Aruna começa a fluir através dos fios de escuridão que estavam conectados à sua cauda. E logo uma visão que fez Genji cambalear em choque se manifestou diante dos olhos de todos. Esta mulher. Ela realmente conseguiu dominar esta técnica. Todos os subordinados de Aruna passaram a ser cobertos por uma espécie de camada extra, como um manto. O que é isso, pai? A raposa de 9 caudas é essencialmente um yokai que tem muito yoki, e esse yoki aumenta com cada cauda que a raposa adquire ao longo de sua longa vida. Com esse princípio em mente, um amigo meu criou uma técnica. E essa técnica foi baseada em pegar sua enorme quantidade de yoki e dividi-la entre suas forças. Ao fazer isso, quando seus subordinados fossem lutar, suas chances de morrer diminuiriam significativamente. Esta é uma técnica surpreendentemente suave. Sim, mas
É muito difícil de dominar. Você precisa ter um controle extremamente preciso de seu yoki, e qualquer dor sentida pelos subordinados que você está apoiando com esta técnica ativa será sentida por você também. O que significa que, se um yokai tiver o pescoço cortado, Aruna também sentirá. Esta é realmente uma técnica muito suave. Victor estreitou os olhos ao ouvir o que os dois homens estavam falando, olhou para Aruna, e pensou, por quê? Por que usar essa técnica? Você tem medo de perder seus subordinados? Victor poderia se relacionar com esse sentimento, apenas imaginar perder suas empregadas o deixaria louco. Essa também foi uma das razões pelas quais ele sempre lutou sozinho. Ao lutar sozinho, apenas ele estaria em risco, não seus subordinados ou suas esposas. Aruna olhou para Victor por alguns segundos, e mostrou um pequeno sorriso. Entendo. Victor fechou os olhos e sorriu do mesmo jeito que ela. Ele entendeu que sua dedução estava correta. Ela é realmente uma boa mulher. O respeito de Victor pela mulher só crescia a cada coisa que aprendia sobre ela. Eu posso sentir o poder. O cabelo de Kuroka começou a flutuar como se desafiasse a gravidade, e logo ela falou, yokai. Termine isso o mais rápido possível. Lembre-se, nosso líder está contando conosco. Oh! Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 358. Sua mãe é. Enquanto Victor estava assistindo a batalha yokai, as empregadas domésticas de Victor e suas esposas não estavam apenas paradas. Especificamente, Kaguya, Ruby, Saz e seu mestre, Skatashi. Então ele realmente se interessou por essa mulher, hein? A voz de Skatashi soou ao redor. Eles estavam atualmente em uma área nas montanhas. Sentindo calafrios sutis do ar frio que Skatashi estava liberando, Kaguya respondeu em um tom neutro e profissional, sim. Fufufu. Skatashi estava rindo, mas seu sorriso não era feliz. E pensar que ele decidiria mudar tudo o que planejou por causa de uma puta. Ela estava irritada que Victor de repente mudou o plano, mas ela sentiu outra coisa. Era a mesma sensação que uma pessoa sentia quando um ladrão tentava roubar algo muito importante dela. Ruby olhou para sua xícara de chá vermelho e viu que estava congelada. Ela olhou para o gelo por alguns segundos e então usou seus poderes de água para transformar o gelo de volta ao estado líquido. Eu te avisei. Sasa abriu um sorriso que não alcançou seus olhos. Eu sei. Ruby assentiu. De qualquer forma, vamos continuar a ofensiva. Quanto mais cedo terminarmos essa parte do plano, mais rápido poderemos voltar para Victor. Eu irei com aquele fantasma. Skatashi de repente se levantou depois de pensar por um tempo. Você vai usá-lo? Perguntou Sasa. Sim, a habilidade é muito útil. Se usada corretamente, posso atrair aquele Tote do mundo divino. Skatashi abriu um pequeno sorriso. Mas Inari não vai descer do mundo divino só porque aquela raposa perdeu. Oh! Skatashi de repente parou de andar. O que aconteceu? Ruby perguntou. Acabei de entender as intenções de Victor quando ele disse que Inari apareceria se aquela raposa perdesse. Sasa mostrou seu rosto confuso. Kagi e Ruby começaram a pensar, e logo pareceram entender algo. Ele vai fazer isso, certo? Ruby comentou com Kaguya. Sim. Ele definitivamente vai. Kaguya assentiu. Pobre coitado. Você pode, por favor, parar de falar em código? Sasa tinha um rosto frustrado. As 3 meninas olharam para a loira. Sasa, o que acontece quando Victor faz inimigos? Ele os destrói da pior maneira possível. Sasa abriu os olhos ao entender os pensamentos da garota. Conhecendo meu tolo discípulo, ele vai esperar o resultado dessa luta tediosa, e quando a mulher vencer, ele vai começar a agir. É aí que vai acontecer um massacre. Especificamente, aquela raposa que vai levar todo o dano. E quando Inari vê seu subordinado assim, com sua arrogância divina, ela vai interferir e punir o mortal insolente. Skatashi tinha uma expressão desdenhosa quando se lembrou da arrogância dos deuses. Seres que se acreditavam invencíveis, mas quando perdiam, choravam mais do que crianças. Deixe Victor continuar com o seu plano. Envie fantasma para o território desconhecido da raposa, precisamos de informações sobre ela. Skatashi logo virou em outra direção. Vou visitar Alexios e Maria. A essa altura, seus brinquedos devem estar prontos para uso. Eu ainda acho que não é uma boa ideia usá-los. Ruby falou sua opinião.
Usar algo que poderia ser considerado uma arma biológica causará muitos danos à imagem dos vampiros. Ruby sentiu uma dor de cabeça quando pensou no plano de Victor. Do lado lógico, era a ferramenta mais eficaz. Afinal, quanto mais caos houvesse, mais o Conde Alucard poderia causar danos. Mas Ruby também estava trabalhando em sua própria agenda. Se eu pudesse culpar outro grupo por esse incidente. A cabeça de Ruby começou a girar. Ela precisava que a imagem de vampira fosse relativamente boa, para que o plano que ela estava preparando pudesse ter sucesso no futuro. Só usaremos esta arma, como último recurso. Skatash falou enquanto olhava para sua filha. 1. Filha, o número de deuses shintoístas que este país tem é suficiente para encher um pequeno país. Mas não é como se eles fossem todos lutadores, certo? Sim, mas assim como os vampiros, eles têm um nível predeterminado de força. Mesmo um deus menor tem a força de um vampiro adulto de 500 anos. Eu não sabia disso. Por causa disso, Victor e eu pensamos neste método. A infecção Ghouls é bastante nefasta, mesmo deuses menores em toda sua glória, se não tratados adequadamente, teriam seus corpos corrompidos. Eles não morrerão permanentemente, mas definitivamente precisariam passar milhares de anos tentando se recuperar dos danos. E quanto àqueles com ainda menos energia de fé? Sim. O sorriso de Skatash cresceu. Definitivamente alguns deuses menores morrerão neste incidente. Claro, isso é apenas se eles tiverem a coragem de sair de seu espaço seguro. O que eles não vão fazer? Sasa de repente falou. Oh! As meninas olharam para Sasa. Examinando todas as informações que reunimos até agora, conhecemos os principais culpados no incidente de Opis. Essas pessoas são Inari, que ordenou que Kurama espalhasse rumores de Opis, e tudo o que aconteceu depois foi por causa dos interesses de indivíduos gananciosos. Sasa pegou um documento e mostrou para as meninas. O que é isso? Ruby perguntou. Sasa ficou em silêncio. Ela sabia que as meninas entenderiam assim que lessem o documento. Entendo. Eu não sabia disso. Pensar que o racismo dos deuses contra os yokai não diminuiu, mas só ficou mais forte com o passar do tempo. Skatash sentiu a ironia de toda essa situação. Em vez de se concentrar em usar os yokai, que possuem várias habilidades úteis, os deuses estão mais preocupados com a pureza e a segurança dos humanos. Skatash deu um sorriso de escárnio. Humanos não são tão fracos que precisem de sua proteção, seus merdas. A imagem de uma mulher com longos cabelos ruivos segurando uma lança e olhando para milhares de inimigos passou por sua cabeça. Se você visse esta situação atual, o que você pensaria, mestre? O escárnio de Skatash cresceu, e ela pensou, você provavelmente concordaria com meus pensamentos. Para uma mulher que viveu por mais de 2000 anos, ela compreendia muito bem a humanidade e sabia que havia alguns seres humanos incríveis. Ela tinha visto muitos heróis, ela até treinou alguns deles. Ela conheceu muitos grandes homens e grandes mulheres. E uma dessas mulheres era na verdade sua melhor amiga, uma mulher que ela respeitava muito, a mulher que foi sua primeira professora humana. Seu primeiro mestre, a mulher que poliu vampiros selvagem para se tornar o que ela é hoje. Por isso, por viver muito tempo e vivenciar muitas histórias, Skatash estava enojado com esses deuses que falavam demais. Eles bateram no peito e proclamaram que estavam protegendo os humanos, mas quando ela mesma matou vários humanos no passado, ela não viu um deus descer do céu para ajudar. Eles afirmam ser guerreiros, deuses guerreiros, mas quando percebem que não têm chance de vencer, nem começam uma briga. Gananciosos, mesquinhos, oportunistas, depravados e acima de tudo, hipócritas. Desde o início, a humanidade não precisou dos deuses, e a história provou isso. Quando a Era Moderna chegou, a crença nos deuses foi ainda mais diminuída. Acordando de seus pensamentos, as emoções de Skatash esfriaram e ela perguntou, o que você acha, Sasa? Os deuses não vão ajudar Inari a intervir, afinal, eles estão vendo essa situação como uma oportunidade para eliminar a corrida repugnante de todo o Japão. Sasa falou enquanto fazia citações com as duas mãos. Eles estão nos tratando como seus assassinos de insetos, hein? Bem, sim. Mas eles ficarão muito desapontados quando perceberem que meu marido não está fazendo uma matança descontrolada. Sasa abriu um pequeno sorriso. Skatash exibiu um pequeno sorriso. Aqueles que pegam e usam uma espada devem estar preparados para serem esfaqueados.
Se um inimigo levantar sua espada contra você, seja um homem, uma mulher ou mesmo uma criança, você deve enfrentá-los e matá-los. Sasa ficou em silêncio quando ouviu a última parte. Esse é o princípio dos meus ensinamentos, e aquele tolo executa muito bem. Embora ele tenha misturado esses princípios com o dogma que seus pais lhe ensinaram. Ela riu. Sim. Sasa não sabia o que dizer, ela só podia concordar. Ela não tinha ideia de por que Scatashi disse isso de repente. Com o mesmo sorriso no rosto, Scatashi apenas balançou a cabeça. Como esperado, ela não vai entender. Ruby olhou para Sasa com um olhar neutro. Às vezes você é lento para perceber as coisas, mas às vezes você é rápido. Sério, eu realmente não consigo entender você. Ruby suspirou por dentro. Sasa, como Violette ela mesma, é herdeira de um clã de prestígio. Mesmo que ela não tenha tido treinamento adequado em sua infância, sua empregada-chefe, Julia, que também era como uma mãe para Sasa, deveria ter ensinado a ela como ver uma situação e como tirar vantagem dela. Por causa disso, às vezes Sasa tomava uma decisão correta em menos de alguns segundos. Como foi o caso quando Victor surtou quando viu Kaguya ferida. Mas, às vezes, ela é muito lenta. Ruby pensou alguns segundos atrás que Sasa estava confusa com as ações de Victor. Kaguya, você já passou as ordens de Victor? Sim, Jintoki está a caminho. Kaguya parou de falar. Na verdade, ele já chegou. Era noite e um homem caminhava pacificamente pelas ruas do Japão. Este homem era absolutamente incomum ou interessante. Se uma pessoa aleatória olhasse para ele, eles simplesmente ignorariam o homem. Ele era apenas um assalariado comum. Ele não era nem muito alto nem muito baixo. Ele nem era muito bonito, ou muito feio. Ele não era nem muito gordo nem muito magro. Ele era apenas normal. Sim, tudo nele era normal. Isso se você ignorar uma coisa. Hein? O homem viu uma moeda de 10 ienes no chão e se abaixou para pegá-la. No momento em que ele se agachou, um vento passou sobre ele. Ele olhou confuso. Vai começar a chover? Que ventania repentina foi essa? Um pequeno yokai com pele vermelha e grandes garras que pareciam perfurar qualquer coisa. Esse mesmo yokai que acabou de atacar o homem apenas olhou para ele como um idiota. O que aconteceu? Ele se esquivou. Antes que ele pudesse entender alguma coisa, alguém apareceu atrás dele, e o agarrou pela boca, e logo seu corpo inteiro foi coberto pelo fogo. Ele tentou gritar, mas foi inútil. Em menos de alguns segundos ele se sentiu completamente fraco, e tudo o que restou foi ser, lentamente engolido pelo fogo. Eve olhou para o homem, seus olhos brilharam por um segundo. Essa habilidade abster é absoluta. Alter Eve falou enquanto observava o homem andar. Concordo. Eve pensou assim também. Eve, não chegue muito perto dele. Ouvindo a voz de Roberta, Eve falou depois de olhar para o homem por um tempo. Eu sei. Ela desapareceu e apareceu em cima de uma casa, onde Roberta estava. Fazia apenas algumas horas desde que Eve e Roberta foram incumbidas de vigiar o homem. E eles não puderam deixar de notar como sua habilidade era injusta. Literalmente, tudo o que acontecia ao seu redor na tentativa de prejudicá-lo, esse homem evitou da forma mais estúpida possível e, no final, foram as pessoas ao seu redor, ou mesmo seu próprio agressor, que sofreram as consequências. A imagem de um yokai Oni de 3 metros de altura escorregando em uma banana e tendo seu crânio perfurado por um poste ainda estava muito fresco na mente dessas duas empregadas. O homem guardou a moeda de 10 ienes no bolso. Até o final desta noite, eu estarei rico, Babi. Ele gritou excitado, e logo começou a andar novamente. Ele estava indo em direção a uma antiga mansão japonesa para conhecer pessoalmente o tão temido Oni, Juki, um Oni que adorava devorar humanos. Mas mesmo que ele estivesse indo direto para a boca do tigre, ele não parecia preocupado. Eles estão me protegendo, certo? Bem, ele estaria mentindo se dissesse que não estava nem um pouco preocupado. Ele sabia que era estranhamente sortudo. Ele evitou muitas situações de vida e morte, mas, ao mesmo tempo, acreditava que não tinha sorte. Afinal, se ele tivesse sorte, ele não teria que comer macarrão todos os dias. Todos completo a vida é uma dor. Ele suspirou interiormente e caminhou em direção à mansão. Chegando em frente ao antigo casarão, olhou para o portão com vários pensamentos. Mas logo ele respirou fundo e se convenceu de que isso era pelo dinheiro. Olá. Eu sou o mensageiro, do Conde Alucard.
As empregadas olharam para o homem com uma expressão vazia. Porque ele está falando como se estivesse visitando um amigo de infância. Eve estava realmente questionando a sanidade do homem. Não me pergunte. Olá. Juki-kun. Ele realmente parecia que ia visitar seu amigo de infância. Por quê? Não me pergunte. Roberta falou rapidamente. Silêncio desceu sobre o local, e logo as duas empregadas ouviram o som da porta se abrindo. A porta se abriu e um homem alto e musculoso saiu. O que você quer? Gintoki não disse nada, apenas pegou seu telefone e verificou uma foto. Vendo que a foto em seu telefone combinava com a pessoa na frente dele. Eu tenho uma mensagem para você do Conde Alucard. Gintoki lembrou-se das palavras que Victor, o quinto conde de vampiros, o ser temido por quase todos os seres sobrenaturais, lhe dissera. Lembrou-se de suas preciosas palavras. Vá a esta residência, bata na porta e diga. Victor deu um sorriso como se fosse um garoto do ensino médio. Sua mãe é tão gorda, que quando Deus disse, haja luz, ela teve que sair do caminho. Gintoki repetiu o que Victor lhe disse para dizer com uma cara séria. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 359. Homem de sorte. Sua mãe é tão gorda que quando Deus disse, haja luz, ela teve que sair do caminho. Gintoki repetiu o que Victor lhe disse para dizer com uma cara séria. Um silêncio caiu sobre a área. Por vários segundos Juki pensou que estava ouvindo coisas já que a realidade era muito estúpida para ele pensar em algo coerente. PFF. Eve olhou para Roberta, que tinha o rosto de quem queria rir, mas estava se segurando. Ela balançou a cabeça algumas vezes com a atitude da mulher mais velha, que às vezes parecia infantil, e olhou para Juki, que tinha várias veias saltando por todo o rosto. Isso é estúpido. Gintoki estava pirando internamente quando viu o rosto de Juki. Como alguém com o título de Conde pode sair por aí brincando com essas piadas que pareciam ter sido feitas por alguém na escola primária? Olhando para esta situação que parecia que uma briga iria começar a qualquer momento, Eve se lembrou da conversa que ela teve com seu mestre apenas algumas horas atrás antes de tudo isso começar. O mestre não é sensato enviar um humano em uma missão tão importante. Eve não conseguia entender como seu mestre podia confiar tão rapidamente em alguém que ele havia sequestrado. Oh! Victor virou-se para Eve e deu um pequeno e divertido sorriso. Você está preocupado com ele? Eve estreitou os olhos. Estou preocupada que o plano do mestre dê errado por causa dele. Estou brincando, ah! Victor riu com um sorriso divertido enquanto acariciava a cabeça de Eve. Eve fechou os olhos por alguns segundos, apreciando a carícia de Victor, e, Alter Eve estava fazendo sons degenerados. É só nesse momento que ele e Alter Eve podem concordar em algo. Gintoki. Aquele homem. Victor deu um sorriso divertido como se algo emocionante fosse acontecer. Eve olhou para seu mestre com curiosidade, olhando em seus olhos violeta que estavam cheios de diversão, inofensiva, enquanto ela ficava ainda mais curiosa. O poder desse homem é mais especial do que você pensa, você vai ver um show interessante. Eve parou de pensar nas palavras de Victor quando o homem chamado Gintoki se despediu levemente de Juki. Muito obrigado por ouvir minhas palavras. Agora. Voltarei. Gintoki se virou e usou sua melhor tática. Nigerundio. Seu trabalho estava feito. Então ele não tinha motivos para ficar aqui. Juki apareceu na frente de Gintoki, e logo vários Soka começaram a aparecer ao redor. Isso era claramente uma armadilha. O homem estava cercado. Você acha que vai fugir depois de insultar minha mãe, seu merda? Mas não fui eu. Acabei de passar a mensagem de Alucard. Ele se justificou. Não importa. Ele é seu mestre, e você vai pagar pelas ações de seu mestre. Ele não é meu mestre. Quando Gintoki ia explicar que estava sendo pago por isso, ele escutou. Mate ele. Bem, merda. Vários yokai de diferentes formas pularam em Gintoki na tentativa de matá-lo. O primeiro yokai a chegar foi um pequeno yokai. Ele tinha um rosto como um guarda-chuva. Este estranho yokai começou a girar, e agulhas afiadas voaram em direção a Gintoki. Mas todas, as agulhas erraram o corpo de Gintoki por vários centímetros. O que? O guarda-chuva ficou confuso com o que viu. Ah, o que você está fazendo? É? O guarda-chuva olhou em volta e viu que suas agulhas haviam atingido seus companheiros. Que porra! Ele, uma criatura que se especializou neste tipo de ataque, acabou de errar seu ataque em um alvo estacionário.
E para piorar as coisas, ele bateu em seus companheiros de equipe. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Juque estreitou os olhos quando viu essa situação. Olhando para o rosto confuso do humano e o rosto confuso de seu subordinado, ele estava tentando descobrir o que estava testemunhando agora. TSK, é por isso que não devemos deixar coisas importantes para um yokai inferior. Um yokai vermelho que tinha uma cabeça grande falou, e logo ele abriu a boca. Morrer. Fogo saiu de sua boca e rugiu em direção a Gintoki. Uau! Gintoki gritou de medo e logo tropeçou no asfalto quebrado, recriando milagrosamente uma cena de um filme popular que envolvia uma pílula azul e vermelha. Devido ao seu pé instável, seu centro de gravidade baixou, fazendo com que ele caísse para trás, inclinando-se em um ângulo de 90 graus enquanto se mantinha de pé. Boom! Um silêncio constrangedor caiu ao redor deles. Eve e Roberta, que estavam assistindo isso de longe, não puderam deixar de suspirar em choque. O que? Roberta simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Claramente, o homem lá embaixo não tinha capacidades físicas aprimoradas. Seu tempo de reação, físico e tudo sobre ele eram normais, mas ele conseguiu se esquivar como se estivesse em um filme. É isso que o mestre quis dizer, Alter Eve falou, acho que sim. A princípio, Eve não entendeu por que Victor enviaria um único humano contra uma facção inteira de yokai perigosos. E ele era um humano normal. Mas, agora, ela podia entender um pouco. O que você está fazendo? É? O yokai olhou para seus companheiros. Isso não é minha culpa. Não fui eu quem ateou o maldito fogo. Ug, apenas mate aquele humano. Juki rugiu. Sim. Todos falaram e rapidamente atacaram Gintoki, que ainda estava na mesma posição. Quando 5 yokai diferentes chegaram perto de Gintoki, o homem perdeu a força nas pernas e caiu no chão. E uma visão bizarra ocorreu. O primeiro yokai, que tinha uma lâmina em seus braços e tinha como objetivo cortar a cabeça de Gintoki, falhou devido à sua queda repentina, fazendo com que ele cortasse a cauda afiada de seu companheiro. Esta cauda, que tinha como objetivo varrer o torso de Gintoki, começou a girar no ar depois de ter perdido sua corda, conseguindo cortar as cabeças de todos os yokai, até mesmo o primeiro yokai, que atacou. O sangue caiu ao redor e pintou Gintoki de vermelho. Ugh, esse foi o meu único terno. Ele realmente teve azar. Ele ia ser mais pobre do que antes agora. Afinal, sangue não saía com simples produtos de limpeza, sabia? Foi caro. Isso está além de besteira. Roberta não pôde deixar de dizer enquanto observava essa situação estranha. De fato, Eve não pôde deixar de concordar com sua amiga. Quando devemos interferir? Roberta perguntou quando viu que mais yokai começaram a sair do portão. O mestre nos ordenou que não interferíssemos muito. Eve, que era a líder deste lado da missão, falou. É. Por suas próprias palavras. Eve tossiu um pouco como se ajustasse o tom de sua voz. Deixe o Gintoki lidar com essa situação, só interfira se ele estiver prestes a morrer. O que eu acho impossível. Ah! Roberta ficou realmente surpresa com a atuação de Eve. Por um momento, ela realmente se parecia com Victor. Você é muito bom nisso. Kron. Eve fingiu tossir, mas tudo isso foi uma encenação para esconder o sorriso que ameaçava se formar em seu rosto. Roberta abriu um pequeno sorriso e disse, vamos continuar assistindo. Ela se virou para olhar a situação e percebeu que, em algum momento enquanto eles conversavam, Gintoki já havia se levantado enquanto acariciava suas roupas. Ele parecia bastante despreocupado. Apesar de ser um homem fraco sem nenhum poder, nenhum dos poderosos yokai ousou atacar este homem comum. Eles testemunharam e experimentaram muitas coisas irracionais em um único dia para não entender que esse homem não era normal. Ninguém que trabalhava para o Conde Alucard era normal. Sim. Eve assentiu com a cabeça enquanto olhava para a situação. A batalha estava ficando mais violenta, os yokai estavam morrendo, as ruas estavam pintadas de sangue. Pelo menos para um lado. Quando um yokai do lado de Aruna teve seus pescoços cortados ou seus membros decepados, eles rapidamente se recuperaram. Victor olhou para Aruna, que estava toda coberta de sangue, várias feridas espalhadas por seu corpo, e alguns segundos depois, seu corpo inteiro foi curado por um poder sombrio. Essa cena foi repetida várias vezes. Eu não entendo. Victor ouviu a voz de Jeanne. Qual é a estratégia desta batalha? Por que ela recuou? Porque os líderes pararam de lutar entre si.
Isso tudo é uma bagunça. Isso não pode mais ser chamado de batalha. É aí que está o problema, minha querida Jeanne. Querido. Jeanne ergueu a sobrancelha levemente quando ouviu o que Victor disse. Esta batalha não tem estratégia. Este é apenas um campo confuso para uma demonstração de força. Victor falou enquanto seus olhos brilhavam violeta. Ele estava bastante irritado com essa situação. Eles simplesmente não interferiam. Novamente por causa daquela mulher lá no céu. Essa era a única razão. Tedioso. Seus subordinados são fortes, mas são desorganizados. Eles não têm disciplina. É como se um bando de delinquentes se reunissem em um grupo e resolvesse fazer a guerra. Apóstrofo. Muito diferente do outro lado, onde eles eram disciplinados, mas não tinham flexibilidade. Eles são realmente o oposto um do outro. Victor tinha seus próprios padrões e, assim como os Katashi, seus padrões eram muito altos. Tome suas empregadas domésticas, por exemplo. Se os seres não tivessem o mesmo padrão de suas empregadas, ele ficaria desapontado. Mas ele sabia que nem todos os seres eram iguais às suas empregadas. Afinal, eles carregam seu sangue em seus corpos. Como parentes de um progenitor, eles são diferentes desde o início. Kaguya, mesmo não tendo o sangue dele correndo em suas veias, ela bebia seu sangue sempre que tinha a oportunidade, e por causa disso, ela se tornou bastante forte em relação a antes. E Victor sabia de tudo isso. Ele sabia que suas empregadas eram anormais e que não deveriam ser tratadas como padrões. Mas mesmo sabendo disso, ele gostaria que todos os seus futuros subordinados tivessem uma base decente de força, disciplina e flexibilidade. O equilíbrio era a chave. TSK. Victor estalou a língua enquanto agarrava o braço do trono de gelo. Craque, craque. Fu. O braço do trono de gelo quebrou sob seu aperto, e foi quando ele ouviu a voz de Opis, pai. Ela pegou a mão dele. Victor olhou para Opis. Mamãe está se machucando. Victor olhou para Opis, confuso. Mas ela não é sua mãe. Opis olhou para Aruna. Eu sei. Mas ela é minha mãe. Victor entendeu o que Opis queria dizer. É a mesma coisa que aconteceu quando ele conheceu a garotinha. Por causa de seu sentimento, ela o chamou de pai. Foi só no futuro que ele veio a descobrir que esse sentimento era porque eles tinham o mesmo tipo de sangue correndo em suas veias. E a garotinha entendeu que ele era seu pai. A mesma coisa estava acontecendo agora. Quando Opis olhou para Aruna, ela sentiu uma sensação de familiaridade. Ela sabia que Aruna não era sua mãe, mas ela sentia que era como sua mãe. Mesmo sendo uma garota madura para sua idade e não se importando com o que estava acontecendo nas ruas, ela ainda tinha apenas 5 anos de idade. Ela ainda sentiria falta do pai e da mãe. E foram esses sentimentos que a fizeram chamar Victor de pai pela primeira vez. Ela é apenas uma menina normal de 5 anos e anormal ao mesmo tempo. Opis. Nero queria dizer algumas palavras para Opis, mas ela ficou em silêncio, pois sentiu que não era o momento certo. O que você quer fazer? Victor perguntou enquanto acariciava sua cabeça. Socorro, mãe. A resposta dela foi instantânea. Victor exibiu um pequeno sorriso gentil quando ouviu o que Opis disse. Ele realmente não poderia ajudar a mulher diretamente, e isso iria contra o orgulho dela, e Victor sabia que eles eram muito parecidos nesse aspecto. Ele odiaria como o inferno se algum estranho interferisse na luta que ele havia planejado por tanto tempo. Numa luta como essa, o que define a vitória não é a derrota do líder. Todos olharam para Shuten. É força e demonstra que você pode ser um grande líder. A luta aqui e ajo é como uma sangrenta cerimônia de recrutamento. Aruna deve provar que ela é digna de ser uma líder capaz, e seus subordinados devem garantir sua vitória. Ela deve mostrar que tem o que é preciso para ser um comandante. Depois que ela derrota os subordinados do homem com seus próprios subordinados, ela deve lutar diretamente contra o líder dos outros se aqui age e derrotá-lo na batalha. Ao fazer isso, ela vai provar duas coisas. Quem é capaz de ser comandante do adversário e quem é forte. Victor continuou para Shuten. Correto. Dessa forma, não haverá objeções quando ela se tornar a nova comandante, e a probabilidade de alguém traí-la no futuro será praticamente zero. Somente quando essas condições forem atendidas, o vencedor absorverá o yaki e aja do inimigo em suas forças. E devo dizer que ela está fazendo um ótimo trabalho. Essa mulher é um monstro. Ah, eu queria lutar com ela. Ibaraki. Eu sei. Ibaraki falou.
Victor ficou em silêncio quando ouviu o que os dois homens disseram. Ele olhou para Genji e viu que o líder do outro grupo estava apenas dando ordens junto com seu filho. Ele estava controlando seu exército como seus braços e mãos. E foi aí que ele percebeu que essas condições se aplicavam até mesmo ao oponente. Até mesmo a luta inicial em si pode ter sido uma demonstração dos próprios Aruna e Genji. Ela está lutando para recrutar seu inimigo para suas fileiras. Esta é uma luta cultural. Esta é uma luta de recrutamento, não uma luta para aniquilar completamente seu inimigo. Pela primeira vez na vida, Victor se sentiu perdido, como se fosse uma criança que havia perdido a mãe. Ele não via como ajudar Aruna, considerando que o próprio ato de ajudar seria algo que ela odiaria. Enquanto Victor pensava, de repente ouviu a voz de Aruna, isto é, suficiente. No momento em que ela disse que seus olhos voltaram ao preto de sempre. E como se fosse esperado por todos. Todos os subordinados de Aruna recuaram para perto do portal. Retira-me-a. E eles rapidamente ouviram a ordem de Kuroka. A mulher apareceu no meio de seus inimigos. Ela assumiu uma pose de Ejutsu, seu yoke explodiu como um fogo subindo aos céus. Ela agarrou a alça de sua katana com força, e seu poder apenas subiu e subiu. Ugo! Quanto yoke ela tem! Shuten, mesmo de longe, podia sentir a sensação de sua pele sendo perfurada por milhares de pequenos espinhos, imaginando como deveria ser para qualquer um que estivesse perto dela. Olhando para esta posição de Aruna, Genji teve flashbacks de um homem com longos cabelos negros e que tinha 9 caudas dizimando uma montanha com uma técnica de espada. A memória de seu velho amigo. Não me diga. Ela domina essa técnica. Seu rosto escureceu, e ele ordenou. Recuar agora. Ele tentou avisar seus subordinados, mas era tarde demais. Mugetsu. Mugetsu, falado poeticamente, é algo como um céu sem lua. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza